Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriela e hoje nós vamos aprender a peça de memoriais de alegações finais. Pessoal, como regra geral aí no processo penal, tá? Todos os ritos, ao final da fase de instrução, eles prevêem a oportunidade das partes elas se manifestarem. Essa oportunidade é chamada de alegações finais orais. Então, terminou a fase de instrução, o juiz concede então às partes o prazo aí para que ambas se manifestem, mas de forma oral. Ocorre que, em uma exceção, em um determinado rito, que é o rito comum ordinário, existem duas hipóteses que o juiz ele poderá converter, tá? Ele vai converter essas alegações finais orais em alegações finais, aliás, em memoriais de alegações finais. Ou seja, as partes, em vez de apresentarem as suas alegações finais de forma orais, elas vão fazer de forma escrita, tá? E essas hipóteses estão previstas no artigo 403, parágrafo 3º e artigo 404, parágrafo único. O artigo 403 diz que, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pelo acusado e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz em seguida a sentença, tá? Então, aqui no caput do artigo 403, ele está trazendo a regra geral, tá? Então, tratando-se, por exemplo, de um rito comum ordinário, primeiro eu tenho a denúncia, recebimento da denúncia, citação, resposta à acusação, instrução, fase de instrução, as alegações finais orais e, por fim, o juiz ele vai prolatar a sentença. Tudo feito aí no mesmo ato, tá? Tudo feito no momento. Ocorre que, parágrafo 3º, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Neste caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, se o juiz entender que, devido ao número de réus no caso, ou tratar-se de um caso muito complexo, tá? O juiz ele poderá então converter as partes, elas não apresentam de forma oral, mas elas vão ter que apresentar de forma escrita. Então vamos imaginar aí uma ação penal em que existem 20 réus. Aí existem 20 réus, estes 20 réus, cada um tem um advogado e então cada advogado vai ter o seu momento para apresentar as suas alegações finais, o que na prática vai ser inviável, tá? Até porque vai passar o dia e não vão ter terminado as alegações finais. E, por outro lado, também é muito ruim aí para o Ministério Público, porque ele vai ter, não, Ministério Público apenas um, ele vai ter que se manifestar direcionando aí para cada, né, se direcionando para cada um dos réus, então se torna inviável. Neste caso, o juiz ele poderá, então, converter as alegações finais orais em memoriais. Artigo 404. Ordenado diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias alegações finais por memorial e no prazo de 10 dias o juiz ele proferirá a sua sentença. Aqui é o caso em que terminou a fase de instrução, que o juiz faz? Ele se dirige a ambas as partes e questiona se as partes teriam interesse na produção de mais alguma outra prova, tá? Então vamos supor que num caso aí fático, né, um caso abstrato, as testemunhas durante a instrução, várias testemunhas citaram o nome de uma outra testemunha que em nenhum momento do processo foi citada, nem na investigação, nem na ação penal. As partes, né, dependendo do interesse ou não, poderão requerer ao juiz: olha, eu tenho interesse na oitiva dessa testemunha. O juiz, deferindo a produção dessa prova, ele vai interromper aí a instrução, vai determinar que essa testemunha seja intimada e vai marcar uma nova data para a continuação da audiência. Neste caso,
né, o juiz ele poderá então conceder à parte, né, a oportunidade de apresentar as suas alegações finais de forma oral. Então, para recapitular, existe, como regra geral, as alegações finais são feitas de forma oral, mas apenas aqui no rito comum ordinário existe uma exceção que as alegações finais poderão ser apresentadas de forma manuscrita, de forma escrita, tá? Manuscrito não, de forma escrita. Mas o que acontece no caso em concreto? Tá? Os juízes eles acabam aplicando essas regras por analogia, né? Até porque trata-se o rito comum ordinário, ele no silêncio dos outros ritos, caso não haja a determinação, algum ato e algum outro rito, você aplica, né, o rito comum ordinário. Então, por analogia, eles acabam aplicando nos demais ritos, quando presente estes requisitos, eles acabam aplicando a conversão das alegações em memoriais, tá? Quanto à legitimidade, quem que pode, aliás, quanto à competência, para quem eu vou endereçar a minha peça de alegações, aliás, de memoriais, tá? Por óbvio que eu vou endereçar aqui ao juiz competente da causa, tá? Então, se a ação penal está tramitando perante a segunda vara criminal da comarca de Curitiba, eu vou endereçar ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da segunda vara criminal de Curitiba, ou então ao juízo da segunda vara criminal da comarca de Curitiba. Quanto à legitimidade, tanto a acusação quanto a defesa têm a oportunidade e têm o direito de apresentar os seus memoriais, tá? Se existir o assistente de acusação, ele também terá esse direito de apresentar. Então, primeiro, sempre apresente os memoriais à acusação, em seguida o assistente de acusação, se tiver, e sempre, por último, por fim, a defesa, sempre de forma sucessiva no prazo de 5 dias. Trata-se de uma peça fundamental aqui para o processo penal, tá? Tanto que as partes elas não podem deixar de apresentar essa peça. Então, tratando-se, por exemplo, que vai ter consequências, por exemplo, como é o caso aí da ação penal privada, tá? Tratando-se de ação penal privada, o querelante, que é o autor aí da queixa-crime, ele não pode deixar de apresentar os seus memoriais, tá? Sob pena de perempção. Ocorrendo a perempção, o juiz vai declarar extinta a punibilidade do querelado. Já nas ações penais públicas, incondicionadas e condicionadas, o MP ele tem o dever de apresentar as alegações finais, os memoriais, em virtude do princípio da indisponibilidade. E tratando-se ainda de ação penal privada subsidiária da pública, caso a parte lá, o querelante, ele não apresente os memoriais, o MP então retoma aí o polo ativo e ele que vai apresentar, né, vai ter a incumbência de apresentar os memoriais. Tratando-se da defesa também, da mesma forma, tá? Em virtude aí do princípio do contraditório, da ampla defesa, é uma peça necessária. E caso o advogado ele não apresente, tá? Não apresente a peça, o juiz ele pode considerar que este réu está indefeso e pode nomear um novo, desconstituir aquele advogado e nomear um novo advogado para que este apresente a peça de memoriais de alegações finais. Quanto ao prazo, né, eu já falei para vocês, o prazo é de 5 dias, primeira acusação e depois a defesa. Quanto às teses, tá? Nós vamos dividir aqui as teses em duas oportunidades. Primeiro, eu vou falar de uma forma geral, quais as teses possíveis de serem alegadas em memoriais. Em um segundo momento, eu vou falar as teses possíveis de serem alegadas, tratando-se da primeira fase do rito do júri, tá? Então, falou de primeira fase do rito do júri, eu vou aplicar tais teses. Agora, falou de um contexto geral, rito comum ordinário, sumário, sumaríssimo, rito de drogas, do funcionário público, enfim, todos estes eu vou aplicar as mesmas regras, as mesmas teses, tá? Então vamos começar aí com as teses mais num contexto geral, tá?
Com exceção, então, essas regras que eu vou falar agora, a gente não aplica tratando-se de rito da primeira fase do rito do júri, ok? Então, quais são as teses possíveis que eu posso alegar aqui? Eu sempre começo a verificar a ocorrência ou não de nulidade, tá? Se existe uma nulidade de processo, quer dizer que este processo ele não pode, ele está irregular, ele não pode ter o regular processamento dele, tá? Então eu vou ter que pedir a decretação da nulidade. O meu fundamento será o artigo 564 do Código de Processo Penal. Em seguida, não tem nulidade ou tem nulidade, eu vou começar a verificar, tá? Não existem mais nulidades, já verifiquei tudo. Eu vou verificar a existência ou não de causas extintivas de punibilidade. Aqui eu faço um parênteses, tá? Na resposta à acusação, quando trata-se de causa de extinção da punibilidade, como por exemplo a prescrição, o meu pedido será absolvição sumária. Aqui nos memoriais é diferente, tá? Então, se eu verificar que no caso em concreto existe a extinção da punibilidade, uma causa extintiva da punibilidade, como por exemplo a prescrição, eu vou alegar esta causa de extinção da punibilidade e o meu pedido será de extinção da punibilidade. Então, por favor, não confundam, tá? Resposta à acusação, tem tese de prescrição? O meu pedido é de absolvição sumária. Memoriais, tem tese de prescrição? O meu pedido é extinção da punibilidade. Então, por favor, não confundam isso. Verifiquei nulidade, extinção da punibilidade, tá tudo ok. Agora eu passo para as teses de mérito. Dentro das teses de mérito, que vão ser as minhas teses de absolvição, tá? Eu vou ter que analisar o artigo 286 do Código de Processo Penal. O artigo 286 traz todas as hipóteses, tá? Cabíveis aí de absolvição do réu. Então, vamos dar uma lida aqui. Outro ponto importante é que, em resposta à acusação, o meu fundamento é o 397, tá? E o pedido é absolvição sumária. Quando é memoriais, o meu fundamento é o 386 e o pedido é só de absolvição. Então, também não confundam isso, tá? Que isso cai e isso gera problemas aí, vocês vão perder pontos, tá? Em um exame de ordem, por exemplo. Então, artigo 386. Verifiquei nulidade, extinção da punibilidade, tudo certo. Eu vou para as teses de mérito. Então, eu vou verificar aqui se o meu caso em concreto se encaixa em um dos incisos do artigo 386. O artigo 386 diz que o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça, inciso 1, estar provada a inexistência do fato. Tá? Então, ficou demonstrado que o fato sequer existiu. Neste caso, meu pedido é de absolvição. Inciso 2, não haver prova da existência do fato. O fato, ele existe, tá? Mas não tem provas aí no processo. Meu pedido também é de absolvição. Inciso 3, não constituir o fato infração penal. O fato existe, mas ele não é uma infração penal, é uma conduta atípica. Logo, o meu pedido é de absolvição. Inciso 4, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. A infração penal ocorreu, mas o réu ele não concorreu aí de nenhuma forma para a prática do crime. Logo, eu peço a absolvição. Inciso 5, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Aqui no caso não existem provas de que ele concorreu. O fato existe, mas não está provado que ele concorreu. Também, meu pedido será de absolvição. Inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentam o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência, tá? Aqui vão entrar todas as hipóteses de causas excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade, como por exemplo as legítimas defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, enfim, todas as causas
causas de excludentes de licitude e excludentes de culpabilidade. E inciso 7º, tá? Não existir prova suficiente para a condenação. Aqui é o caso da aplicação do princípio do indúbio pro réu. Está aprovada a ocorrência do fato, até existem algumas provas que indicam que foi o réu que cometeu o crime, mas as provas não são suficientes. Neste caso, se pairar dúvida, tá? O juiz está em dúvida, ele vai ter que aplicar a regra de uma forma mais benéfica e vai ter que absolver o réu com fundamento no princípio do indúbio pro réu. Muito bem, não tenho mais, já verifiquei o artigo 386 e não existe nenhuma causa e nenhum motivo que eu possa pedir a absolvição. Então eu passo aí, ou então existe, eu já aleguei, da mesma forma eu vou ter que me preocupar agora, vou ter que falar sobre as teses subsidiárias de mérito. As teses subsidiárias de mérito são as teses que envolvam, tá, uma possível condenação. Então eu falo assim, excelência, muito embora eu não concorde, entenda que ocorreu a absolvição, que deve ser aplicada aqui no caso em concreto a absolvição, porque a conduta é atípica, enfim. Caso Vossa Excelência não entenda pelas teses de absolvição, nulidade, extinção da punibilidade, de forma subsidiária, você vai pedir então as teses, tá, que possam aí melhorar a situação do teu cliente, do réu. Essas teses subsidiárias, então a primeira tese possível que vocês possam estar alegando seria uma desclassificação, tá? Então, não, de fato ocorreu o fato, né? O meu cliente, o réu, ele praticou mesmo, mas o enquadramento jurídico não é o correto. Então, por exemplo, ele foi denunciado como tráfico, mas na verdade ficou demonstrado aí que ele é um usuário de drogas. Logo, eu vou pedir a desclassificação. Em seguida, fiz a desclassificação, eu ainda vou ter que imaginar aí, pensar numa possível condenação, tá? Sempre que, se ele for condenado, eu vou ter que fazer pedidos para que a situação jurídica do meu cliente seja melhor, tá? Então, eu vou ter que trabalhar com a pena base, as atenuantes, causas de diminuição, pedir o regime inicial sempre mais benéfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código Penal, que não se confunde com suspensão condicional do processo, que é outra coisa, tá? Ainda a fixação a título de reparação, sempre no patamar mínimo, tá? Então, toda ação penal, o juiz ele pode aí condenar o réu a pagar uma indenização para a vítima. Então, você vai fazer um pedido para que seja fixado num patamar mínimo. E, por fim, eu vou pedir aqui o direito de recorrer em liberdade, tá? Então, caso ele seja condenado, que seja aplicada a pena mínima, seja reconhecida atenuante, causa de diminuição de pena, seja aí aplicado o regime inicial aberto, por exemplo, que é muito mais favorável, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou então seja aplicada a suspensão condicional da pena do artigo 77, seja fixado um valor a título de indenização mínimo possível e, por fim, o direito de recorrer em liberdade, tá? Essas são as possíveis teses que vocês podem aí, tá, no contexto geral, aplicar tratando-se de uma peça de memoriais. Agora, quando eu estar diante aí do rito da primeira fase do júri, tá? Então, eu tenho lá denúncia, recebimento, citação, resposta à acusação, tenho a fase de instrução, os memoriais podem ser aplicados, né? Mas ao final da primeira fase do júri, quais são as decisões possíveis que o juiz pode tomar? Ele não vai absolver, ele não vai nem condenar, né? Ou ele vai absolver, aliás, não vai absolver
do artigo 386, mas pode absolver de forma sumária. Tem 4 decisões que ele pode tomar aí: a absolvição sumária, a impronúncia, a pronúncia ou então a desclassificação, tá? Então, vai ser aqui, quanto aos meus pedidos, eles vão ser um pouco diferentes, tá? Então, quais teses, tratando-se da primeira fase do júri, o que primeiro eu vou alegar? Da mesma forma, primeira tese, sempre nulidade. Em seguida, extinção da punibilidade. Em seguida, as teses de mérito. Dentro das teses de mérito, eu vou ter que pedir o que é mais favorável, tratando-se de primeira fase do rito do júri. Então, o que é mais favorável, né, no contexto aí da defesa? A absolvição, mas agora a absolvição sumária, que é o artigo 415, ou então a pronúncia, tá? Que é o artigo 414. Já as subsidiárias de mérito, eu não vou aqui requerer que seja aplicada a pena mínima, regime inicial aberto, nada disso. Por quê? Porque essa é só a primeira fase, tá? Então, a questão da pena só vai ser decidida lá no final da segunda fase, tá? Após aí o plenário do Tribunal do Júri. Nessa fase aqui, você não vai fazer nenhum requerimento quanto à pena. Então, quanto às teses subsidiárias de mérito, você pode pedir uma desclassificação, tá? Então, por exemplo, o réu está sendo processado aí pela suposta prática do crime de homicídio, mas verificou-se que foi uma lesão corporal seguida de morte. Neste caso, você pede a desclassificação, tá? A desclassificação da conduta, e este processo vai ser remetido aí para o juízo competente, ok? Então, recapitulando, tratando-se de primeira fase do júri: primeiro, nulidade; segundo, extinção da punibilidade. No mérito, eu vou pedir a absolvição sumária, tá, do artigo 415, ou então em pronúncia do artigo 414. E, por fim, como subsidiárias de mérito, eu vou pedir a desclassificação, tá? Então, vamos dar uma lida lá no artigo 415 do Código de Processo Penal. 415. O juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado. Isso quer dizer absolvição sumária. Provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Tá? Aqui também, que são as causas excludentes de licitude e culpabilidade. É quase a mesma coisa, só que o pedido vai ser de absolvição sumária e o teu fundamento será o artigo 415. Já o artigo 414 diz que, não se convencendo da materialidade do fato ou da inexistência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado, tá? Então, eu não vou pedir aqui uma absolvição por falta de elementos, eu vou pedir a impronúncia do acusado. Pessoal, de forma aí sucinta, tá? Essas são os pontos mais importantes da peça de memoriais. No próximo vídeo nós vamos estar aqui estudando o caso em concreto, tá? Então se preparem, porque ela é uma peça bem extensa, ok? Então, espero que vocês estejam gostado da videoaula e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!